Querido Mestre Jesus, nossos queridos benfeitores, estamos aqui com o coração cheio de gratidão por mais essa oportunidade de estudo, oportunidade de refletirmos sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Essa doutrina maravilhosa que nos guia, nos esclarece, nos conforta, nos traz esperança. Somos gratos, Senhor, por esse trabalho, pelo trabalho desses médiuns amigos, dos benfeitores, gratos pela vida de Chico Xavier, pela ajuda de Emmanuel, André Luiz e todos os benfeitores no plano espiritual. Que nós possamos, Senhor, a cada dia utilizar esses conhecimentos não só para a nossa vida, nosso desenvolvimento, mas também para sermos luzes na vida daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que precisam de esperança, de uma palavra amiga. Que nunca nos falte oportunidade, Senhor, de dividir esse conhecimento, de sermos exemplos. Que esse nosso encontro de hoje seja mais uma oportunidade de refletirmos juntos, de sermos úteis uns aos outros e que esse nosso encontro seja iluminado, que estejamos atentos, que as nossas mentes estejam abertas e que saiamos desse encontro um pouco melhores que ontem. Obrigada, querido mestre. Obrigada, amigos do plano espiritual. Fiquem conosco, hoje e sempre. Amém. Obrigada, Lu. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Então, hoje, dando sequência ao nosso estudo do livro Libertação, nós vamos fazer hoje a segunda parte do capítulo 11. Então, a Adriana que vai fazer a apresentação para a gente. Boa noite, pessoal. Bom, vamos lá. Antes de compartilhar, eu vou só voltar um pouquinho no começo do capítulo, né? A primeira parte foi o Alexandre que apresentou semana passada. Ele fez mais da metade porque essa parte de hoje tem um volume maior de coisas a discutir, né? Então ele acabou finalizando porque tinham 3 casos, né? Então eu vou fazer o resumo aqui rápido. A Margarida, né, ela tinha recebido a orientação do médico dela, porque ele recebeu uma pequena intuição e disse: por que vocês não procuram um tratamento no espiritismo, né? Então ele sugeriu o espiritismo e aí o marido dela acabou levando a Margarida para consultar um médium. Esse médium, na verdade, a gente vai ver que ele não é um espírita, ele é um médium. E eles foram até o consultório desse médium. Chegando lá, o André Luiz observa vários espíritos inferiores que estavam presentes, tanto espíritos que trabalham com esse médium, quanto espíritos que estavam acompanhando 3 outros núcleos de pessoas que estavam lá para se consultar com esse médium. E eles foram estudar esses 3 casos. E aí o Alexandre mostrou os 3 casos em detalhe, e eu vou continuar a partir daí. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo tela cheia? Sim. Ok.
Então, segunda parte do capítulo 2. Segunda parte do capítulo 11. Ai, bom, vamos lá. Aí, eu só vou tirar aqui o. Ah, tá gelado. Não tô conseguindo. Vocês estão me ouvindo? É porque Sim, ficou gelada aqui a minha tela. Vamos lá, tentar tirar aqui. O Alexandre falou dos 3 casos e eu coloquei aqui aquele quadro que ele tinha feito no final para fazer uma síntese desses 3 quadros, porque ele falou, né, que ele viu uma que os casos eram similares. Então ele pegou essa similaridade e colocou nesse quadro. A maioria dos 3 que estavam ali, eles tinham um certo remorso. E esse remorso, normalmente, ele vem de erros ou dessa vida, erros atuais, ou erros do passado, de outras vidas. E o Gubbio explicou que esses erros ficam gravados, como se fosse um disco vivo ali na nossa consciência. E às vezes as pessoas estão, quando são erros de outras vidas, a gente vê isso, que às vezes a pessoa ela tem um medo, ou ela tem uma culpa, sente uma culpa e não sabe do que é, da onde vem. Então, muitas vezes é explicado desses erros do passado ou de problemas que vivemos em outras vidas. E quando tem esse remorso, que essa consciência ela está com a consciência pesada, acaba acontecendo um desequilíbrio psíquico, e esse desequilíbrio psíquico muitas vezes é a culpa, medo, ansiedade, essa ruminação mental, e muitas vezes leva a um desequilíbrio espiritual. E a gente acaba entrando numa sintonia inferior, porque a sintonia, a vibração que a gente emana, né? Que a gente vive quando está com medo, ansiedade, culpa e tudo, no remorso, é uma vibração muito baixa. E a gente entra nessa sintonia com os espíritos inferiores, que estão na mesma sintonia que a gente, e muitas vezes são portas para obsessão. E acaba acontecendo uma desconexão da vida e da consciência acontece. O Gubbio explicou sobre isso. E na maioria das vezes, leva também a um desequilíbrio físico. Esse desequilíbrio físico vai sempre acontecer, vai sempre atingir o órgão mais frágil dessa pessoa que está sendo obsidiada, né? Então, sempre quando a gente vê uma pessoa, às vezes, obsidiada, ela vai ter um problema no fígado, o outro é um sistema nervoso, o outro é problema de estômago. Então, sempre tem esses problemas no órgão mais frágil. E isso acaba sendo um ciclo. Esse desequilíbrio psíquico e o desequilíbrio espiritual, eles entram num ciclo como se fosse uma bola de neve. Vai aumentando cada vez mais. E para sair desse ciclo, porque sempre um vai agravando o outro, né? E para sair desse ciclo, a gente precisa fazer um caminho de reequilíbrio. E esse caminho de reequilíbrio, primeira coisa, precisamos reconhecer que erramos. Precisamos reconhecer que houve um passado problemático e para poder entrarmos na segunda fase, que é de reparação desses erros. E isso é feito através da mudança íntima. Então, fazemos nossa reforma íntima e sempre podemos usar o quê? A prece, a vigilância, como sempre dizemos, né? O orar e vigiar é a coisa mais importante. E não podemos esquecer também que às vezes a coisa é tão séria e tão grave que precisamos de um apoio terapêutico. Então a medicina está aí também para ajudar. Mas depois que o espiritismo entrou nesse, né, que o espiritismo vem e explica tudo isso, a obsessão, a gente vê que com essa mudança íntima, o processo de cura ele é muito mais eficaz e muito mais rápido. Então é isso. Vamos lá.
Então, terminamos os 3 casos, esse foi um resumo, os 3 casos eram de problemas, né, de erros do passado, que se tornaram obsessão. E vamos para o caso da Margarida. Vamos lá. O Saldanha, ele informou o Gúbio que ele tinha solicitado a neutralidade dos serviços espirituais do médium. Então ele disse que ele conta, né, que tinha que evitar a piedade do médium, confundir as observações do médium e usar todos os recursos para que isso fosse possível. Ou seja, eles queriam realmente que o médium não conseguisse detectar os problemas da Margarida e ajudar a Margarida. Após a explicação, ele pede a presença de um dos colaboradores mais influentes, dos colaboradores do médium, né? Esses espíritos inferiores que ali estavam, que ajudam o médium. E surgiu um anão de aparência enigmática e expressiva. É assim que o André Luiz define esse espírito. O Saldanha solicita a cooperação dele de uma forma bem direta. Ele disse: o médium ele não pode penetrar intimamente no problema da Margarida, e ele prometeu uma remuneração farta em colônia espiritual próxima. E estende a promessa para os outros espíritos que estavam ali, que também colaboram com o médium. E aí, para motivar ainda mais esse espírito, ele diz: olha, tem muitos prazeres lá. Então, ele começa a descrever todas as recompensas que eles podem ter lá, que é lá onde eles tinham conhecido Gregório, né? Nesse mesmo lugar. E aí, ele demonstra uma satisfação e garante que o médium não iria perceber nada, que ele ia atuar como o Saldanha estava pedindo. Aí começa a consulta da Margarida. Ela entra no gabinete dele e o André Luiz ele percebe que o ambiente não inspira muita confiança. O médium, a primeira coisa que ele faz é negociar o valor, o preço a ser pago, e ele exige um pagamento adiantado do esposo da Margarida, que é o Gabriel. Então, esse intercâmbio espiritual, ele se reduz a uma transação comercial comum. Então, é simplesmente um negócio. Você vai lá, você paga e você recebe o serviço. Aí o André Luiz percebe que o médium, ele consegue controlar esses espíritos que se alimentam do seu esforço, mas também é facilmente controlado por eles. Como nós estudamos, né, às sextas-feiras, nós estamos estudando o livro Pensamento e Vida, que fala da associação, né, que estamos sempre em constante associação. Então, esse médium está em associação com esses espíritos. Então, esses espíritos se alimentam do esforço dele e ele também é controlado. O recinto está cheio de entidades em estágio primário de evolução. E o Saldanha anuncia, então, que ele vai presidir diretamente essa ação mediúnica e conta com a ajuda plena dessas entidades que estão ali trabalhando com o médium. E depois desse acordo financeiro, o médium, ele se concentra, então ele entra em profunda concentração, e o André Luiz fala que energias fluem de todos os poros do corpo dele, principalmente boca, narinas, ouvidos e o peito. E que essa energia, semelhante a vapor sutil, ela preenche todo o ambiente, ela é absorvida por essas entidades primitivas, por esses espíritos que estão ali. E serve-lhes de sustento como alimentos ao corpo humano. Então, eles se nutrem dessa energia. Os espíritos que trabalham com esse médium se nutrem dessa energia que o médium emana na hora dessa comunicação, né? Das comunicações, na verdade. Então, o Gúbio explica em voz baixa para o André Luiz e para o Eloy. Essa força não é privilégio de poucos. Todos os seres a possuem. Apenas alguns sabem utilizá-la por meio de acuradas meditações.
Então, o que que ele diz? Nós sabemos, né, dos nossos estudos, que todos somos médiums, em maior ou menor grau. Então, essa força é privilégio de todos, mas trabalhando a meditação é que a gente consegue, na verdade, utilizar essa força, né, de uma forma mais concreta ali. E o Gubbio vai explicar, né, que essa força é identificada como o espírito desculpa, gente, sutilíssimos que o Newton citou, o fluido magnético de Mesmer e emanação ódica de Reichenbach. E ele vai explicar aqui, espera só um pouquinho que eu vou tirar esse negócio aqui que está só me atrapalhando. Pronto. No fundo, é a energia plástica da mente que acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem, nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo. Falando aqui de uma forma mais. Vou fazer o sentido contrário, que fica mais fácil para entender. Então, tudo no universo está banhado dentro desse fluido, que nós chamamos de fluido cósmico universal, no Espiritismo. Então, tudo está banhado nesse fluido. E tudo se refaz com esse fluido. Então, a nossa mente, ela toma é como se ela usasse esse fluido e acumula esse fluido na mente. Então, é uma energia plástica que eu não sei se o César depois poderia dizer se eu errei ou não, né, nessa minha confusão aqui que eu estou fazendo. Então, é uma acumulação desse fluido na mente e nós podemos plasmar isso daí, certo? Continuando. Não falei, né? Acho que eu não falei, espera aí. É aqui que volta. E aí ele diz, ó, cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. Ó, eu estava pulando essa frase, é extremamente importante. Por quê? Porque ele não diz aqui que nós podemos transformar essa força dependendo da nossa evolução moral. Ele não falou isso. Ele está falando que é segundo o potencial receptivo e irradiante. Então, daí a gente pode concluir que um espírito inferior, mesmo que ele não tenha uma elevação moral, que ele seja um espírito inferior, mas se ele tiver esse poder de recepção e de irradiar, ele consegue transformar essa força e trabalhar com isso. Por isso que vemos, às vezes, médiums muito bons, com uma capacidade muito grande, mas que são inferiores, espíritos também, quando estudamos uns livros, né, capítulos anteriores, espíritos muito poderosos que conseguem, que trabalham com magnetismo de uma forma muito forte, que eles são inferiores ainda, mas eles têm esse poder. Então, é aí que é complicado. Então, lá, eu fiz só uma rapidinho, tá? Para a gente entender um pouco o que foi que Newton, Mesmer e Reichenbach eles falaram. O espírito sutilíssimos Newton disse isso, foi no século XVII, né? Então, o significado literal seria espírito extremamente sutil ou espírito finíssimo. Então, o que o Newton queria dizer com isso? Nos seus escritos, ele usa essa expressão para se referir a um meio ou princípio invisível e muito sutil que permeia a matéria. É algo mais próximo de um éter ou fluido extremamente fino, capaz de transmitir forças como eletricidade, magnetismo, e de explicar interações à distância, que não eram bem compreendidas na física da época. Então, Newton já citou, ele já tinha essa noção de que existia esse fluido que preenche todo esse universo.
Isso foi no século XVII. No século XVIII, vem o Mesmer e fala sobre o fluido magnético. E ele chamava de magnetismus animalis, magnetismo animal. É a ideia de que existe um fluido universal e invisível que atravessa todos os seres vivos e o cosmos, podendo ser canalizado e regulado para curar doenças. Então, aqui ele fala do mesmo fluido, mas ele já dá uma nova ideia. Ele relaciona com a cura de doenças. Então, o que Mesmer defendia é que há um fluido sutil, semelhante a um campo, ele circula pelo corpo humano. A doença surge quando esse fluido fica bloqueado ou em desequilíbrio. E o terapeuta pode restabelecer o fluxo por gestos, ímãs, passes ou proximidade. Quando fazemos o passe, né, no espiritismo, nós estamos reequilibrando, né, os chakras, essa energia. E depois, isso foi no século. Então, Newton foi no século XVII, o Mesmer no século XVIII e o Rauschenbach foi no século XIX. E ele era um químico respeitado e propôs a existência de uma energia universal chamada OD, ou força ódica, caracterizada como uma emanação sutil que parte de seres vivos, ímãs, cristais e do corpo humano, perceptível por pessoas muito sensíveis, os chamados sensitivos, associada a sensações térmicas, luminosas e emocionais, com polaridade, lados quente e frio, claro e escuro. E esse nome, ódico, vem de Odin, que é uma divindade nórdica ligada ao conhecimento e à força vital. Então, são conceitos que eles já falavam, né, sobre isso. Vamos lá. E o Gubbio vai continuar explicando que nós nascemos, né? Nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usar essa energia, essa força, para desenvolver essa força, enriquecê-la, depois sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. E ele diz aqui que muitas criaturas fogem da luta, porque é difícil, né, fazer esse caminho. Então, eles interpretam essa luta como sofrimento, aflição, e, e não vê a luta como um instrumento de aprimoramento. Então, acabam adiando a sua própria santificação. E ele fala que a luta é o caminho único de nossa aproximação do Criador. Nesse trecho aqui, eu fiquei pensando muito nessa questão, nesse caminho aí de como fazer tudo isso, né? De usar essa energia e chegar até a divinizar essa energia. E acho que o único ser que a gente conhece, já ouviu falar que chegou, né, nesse nível de divinização dessa energia é Jesus, né? Ele encarnado, ele usava essa energia de uma forma muito plena. Então, as igrejas sempre falaram dos milagres de Jesus, porque não sabem explicar, nunca souberam explicar o que Jesus fazia, né? Curava doentes, cegos, leprosos, transforma água em vinho e multiplica pães, peixes e fala, meu Deus, são milagres. Mas aí vem o Espiritismo e explica isso concretamente. E chega e fala, não é milagre, né? Jesus simplesmente, ele sabe usar isso, ele manipula isso, e ele realiza coisas maravilhosas. E aí a gente vê que um dia a gente pode chegar lá. Mas tem uma luta aí, né? Porque como o próprio Jesus disse, eu estou mostrando o caminho, agora peguem a cruz de vocês e me sigam. Então tem uma luta, tem um caminho a ser seguido que ele mostrou, e a gente pode fazer esse caminho e chegar e se aproximar do Criador como Jesus está hoje, né? Sempre esteve, bom, desde um bom tempo, possivelmente. Vamos lá.
Aí, continuando. O André Luiz, ele observa que o médium é vigoroso na instrumentalidade. Então, é um médium poderoso. Ele permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem e que encontra nele sólido sustentáculo, né? E então o Gúbio fala, sim, ele é mesmo um médium muito bom, mas não há aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral. O médium apenas sintoniza entidades primitivas, ouve, registra as opiniões. E aí o Gúbio esclarece que desencarnar não é tornar-se divino. Há bilhões de espíritos inferiores ao redor dos encarnados, muitos se tornam instrumentos das paixões humanas. Então, o que acontece? A gente está na nossa, cada um na sua sintonia, na sua etapa, na sua evolução. Quando a gente desencarnar, a gente vai continuar na mesma sintonia, na mesma vibração. Não muda nada, não é porque a gente desencarnou que a gente vai virar um anjinho, se a gente ainda não é um anjinho, né? Então, nessa condição, os espíritos desencarnados, eles estão todos ali. E eles ficam ao nosso redor e se conectando conosco por afinidade. E eles vão se tornar instrumentos. E nós nos tornamos também instrumentos para eles. Então, é a associação, né? Estamos em perfeita associação com todos eles. E aí, o Gubbio vai finalizar aqui de uma forma muito brilhante, achei isso maravilhoso. Ele diz: a virtude é transmissível, o mal é epidêmico. É necessária grande sublimação moral no intercâmbio espiritual. Então, quando um médium faz esse intercâmbio, se tem essa sublimação moral, é maravilhoso, né? E agora, essa questão da virtude é transmissível. O César, às vezes, sempre comenta, né, que às vezes tem espíritos obsessores, que às vezes eles ficam ali só nos observando e vendo, esperando uma mudança nossa. Quando eles veem, se nós somos virtuosos, a gente acaba transmitindo isso para eles. E eles, às vezes, até transformamos esses espíritos, ajudamos esses espíritos a se melhorarem. Então, isso que o Gubbio diz é incrível, né? Bom, aí o médium, né, ele se concentrou, né, e ele saiu do corpo físico, o perispírito dele saiu do corpo físico ali um momento, e ele passa a ouvir o espírito, né, que tinha prometido colaborar com Saldanha, que é o anão. E o espírito orienta: olha, o problema da doente é apenas orgânico, tá? Basta o tratamento médico. E o médico até questiona, mas não é uma questão de obsessão? Ele fala: não, não é obsessão, não. É só um problema do sistema nervoso que está debilitado. O indicado para ela são choques psiquiátricos. Aí o médium, oh, desculpa, médico não, médium. Desculpa, gente, quando eu falar médico, não é médico, é médium, tá? Desculpa. O médium, ele demonstra uma compaixão, mas ele pergunta: não tem alguma coisa que a gente possa fazer, algo mais? E o espírito diz: não, cada um tem seu próprio destino, não vale perder tempo. Se fosse possível ajudar, nós o faríamos. E aí o Saldanha, ele ficou bem satisfeito, né? Porque eles conseguiram enganar o médium e ele fica bem feliz. E o André Luiz aí, ele pergunta para o Gúbio: mas isso não é uma autêntica manifestação espiritista? O Gúbio fala: sim, lógico, o fenômeno é legítimo, tem uma comunicação entre o encarnado e um desencarnado. Mas, tem sempre um mas, né? O fenômeno sem disciplina é como um rio sem comportas.
E ele diz uma coisa aqui, ó, não se defende espiritismo dogmático, mas exige-se base moral elevada. O que quer dizer? Tem muitos médiums no mundo que não conhecem o espiritismo, né? Que não seguem religião nenhuma, que não têm um dogma. Então, o que eles estão falando aqui? Não precisa o médium ter um dogma, ser espírita. Não precisa. Mas o que é essencial é ter uma base moral elevada. Isso é a base, né? E o Gúbio fala, o médium precisa fazer prece, tem que ter renúncia edificante, espírito de serviço e fé renovadora. Então, ó, ele diz: padrões morais nobres são a nota fundamental. Esse negócio está me atrapalhando aqui. Pronto. Padrões morais nobres são a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço de elevação para o Supremo Pai. Então, o médium, para que ele possa fazer esse serviço em prol de ajuda para o bem, que ele esteja conectado com o divino, esteja trabalhando para o Pai, ele tem que ter tudo isso. E não é só, como o César sempre diz, não é só no dia da reunião mediúnica, né? É sempre, é constantemente, todo dia, em todo momento, né? Bom, vamos lá. E aí ele vai afirmar que o médium, esse médium em questão, ele tem grandes possibilidades, ricas e extensas, mas ele reduz as faculdades dele para o comércio vulgar e não desperta interesse dos grandes benfeitores da vida superior. Então, a partir do momento que ele está vendendo o serviço dele e ele não tem uma elevação moral, e os benfeitores da vida superior, né, os benfeitores mais, os espíritos superiores, eles não vão querer se comunicar através de um médium que não tem essa elevação, por simples sintonia, não existe uma sintonia, uma afinidade. Os espíritos elevados não confiam grandes missões aos servidores, embora bem intencionados, que não vacilam em vender as essências divinas em troca de recursos amoedados da luta comum. Então ele diz aqui, ó, o caminho indispensável é oração e sacrifício. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, ditando-lhe as energias e enobrecendo-as. A renúncia e a bondade educam a todos os que se acercam da fonte, enraizada no sumo bem. Então, são todas as coisas aqui essenciais que ele citou antes: a oração, o sacrifício, a prece sentida, renúncia, bondade. E ele diz: não basta exteriorizar a força mental de que todos somos dotados e mobilizá-la. É indispensável imprimir-lhe direção divina. Então, é aquilo que ele estava falando antes, né? Todos temos essa capacidade. Agora, se a gente usar essa energia, essa força mental, mas não colocar essa direção divina, não adianta muito, né? A gente não está fazendo grande coisa. Defende-se o Espiritismo com Jesus como o único caminho seguro. Lili está latindo aqui. E aí eu fui buscar lá no livro dos médiuns, no capítulo 20, que fala da influência moral dos médiuns. Então, Allan Kardec escreve lá: se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sob o aspecto moral, pois que, para se comunicar,
o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar se não havendo entre um e outro simpatia e se assim é lícito dizer-se a afinidade. Então, é o que eu disse, tem sempre uma associação, mas tem uma simpatia e uma afinidade, ou seja, eles estão no mesmo padrão vibratório. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau de semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. E continua: se o médium é vicioso, em torno dele se vêem grupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos evocados. Olha só que interessante isso daqui. Nós estudamos também outras partes do livro dos médiuns que tem às vezes muitos espíritos que se apresentam dizendo que são espíritos, porque às vezes o médium vai evocar um espírito, por exemplo, ele quer, eu quero falar com o Dr. Bezerra de Menezes, então ele vai evocar o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, mas ele não tem afinidade com o Dr. Bezerra de Menezes. E vai se apresentar um espírito inferior, com a mesma afinidade, a mesma vibração dele, e vai dizer que é o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, e vai dizer coisas, às vezes até coisas bonitas, e ele acaba sendo enganado, né? Que não deixa, que é a fascinação. As qualidades que de preferência atraem os bons espíritos. Então, para atrairmos os bons espíritos, temos que ter bondade, benevolência, simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. E os defeitos que afastam os espíritos superiores são egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, ódio, cupidez, sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Então, convenhamos que o médium, quando ele usa a mediunidade como fonte de renda, é um pouquinho usar em prol do seu conforto, né? Bom. Aí acabou a comunicação. Então, o médium, ele retorna ao corpo físico, ele encerra a operação de modo mecânico, sem qualquer elevação espiritual no ambiente. E ele vai conversar com o Gabriel e informar. O caso será resolvido com o psiquiatra e ele atende com o especialista. E aí o casal agradece, emocionado, e o médium recomenda a Margarida resistência e cautela com estados mentais depressivos. E ela ficou triste ali, ela se sentiu um pouco ferida, recebeu as palavras com dor, com desencanto. E o Saldanha ficou muito feliz, abraçou os cooperadores, combinou uma comemoração futura e celebra o que considera um triunfo. E ele declara firmemente: quem começa a vingança deve ir até o fim. E o Gúbio ele respondeu com um sorriso, um pouco triste, e para ocultar essa profunda aflição que ele ficou e acompanhou humildemente o Saldanha. E assim terminamos o nosso capítulo. Bom, Adriano, muito obrigado. Muito bem resumido. Bem estruturado. Então vamos lá, pessoal. Nós temos uma segunda parte, né, desse capítulo, que realmente, como a Adriana lembrou, é bem densa na quantidade, né, de informações e de detalhes. E é um final de capítulo realmente muito rico, né? Nós temos talvez um dos elementos, né, mais, bom, há várias coisas, né, várias foram destacadas e é claro que
A gente tem tanto, né? Tantas pessoas querendo a mediunidade e aí você vê uma pessoa, né, que tem uma mediunidade dessa e vendendo, né, trocando por moedas uma coisa sagrada, né? Então é realmente triste, porque era realmente um médium, né, de grande potencial, mas servindo a propósitos bem miseráveis, né? Há uma frase no texto que diz que Saldanha decide, né, valer-se da neutralidade do médium. E significa, né, que para ele, bom, se você trabalha por pagamento, pouco importa qual é o objetivo, né, do que está sendo feito, desde que você seja bem pago. E, e na verdade, essa neutralidade não existe, né? Quando você não está no bem, você está exposto ao mal, né? Não que esse médium não possa fazer boas coisas, né? Porque há uma certa neutralidade, entre aspas, né? E muitas vezes esses espíritos que controlam o trabalho dele podem até permitir que algo de bom seja feito, né? Sem problema. Mas diante de uma oferta tão medíocre, né, como essa, de ter prazeres, né, numa colônia da umbralina, eles aceitam com bom grado, né? É interessante que nós vemos espíritos que se comunicam e às vezes a gente fica até pensando, né, mas como que é isso, né? E alguns trabalham realmente, né, por compensações, por poderes, por prazeres, por acesso a médiums, né? Porque eles se alimentavam daquela energia dele, né? Essa energia que ele tem a capacidade de transformar, porque ele sendo médium, né, ele é um transformador, digamos, mais avançado, né? Ele tem uma estrutura perispiritual que permite captar, né, e transformar essa energia. E essa energia, ela vem carregada de ectoplasma e energia física, né? E esses espíritos se alimentam disso como se fossem, né, verdadeiros vampiros, na verdade. Ele serve, né, a esses espíritos e ele serve aos seus propósitos, né? Nós sabemos que depois da desencarnação, normalmente esse tipo de médium acaba preso, vai ser sugado, né, até a última gota de fluido e acaba sendo escravo, né, acaba ficando como escravo desses espíritos. Então, esse é um aspecto, Cada um né, segundo as suas obras. cada um segundo suas obras. E então ele acaba servindo a um propósito terrível, né? Essa moça precisa de ajuda. Ele poderia ter não só ajudado, como encaminhado para um centro espírita e recomendado, né, uma desobsessão, um trabalho de reforma íntima, de estudo, de preces, de passes, de evangelho no lar, e ela provavelmente teria o auxílio, né, necessário, mas ele não faz nada disso. Então tem muitos aspectos, né? Eu não sei se a gente tem condições de tocar em todos esses aspectos, mas tem essa questão do médium, né? Tem essa questão da energia e várias outras, né? Mas vamos então abrir para que a gente possa ir dialogando e discutindo o assunto, né, Adriana, Luciana? Muito boa apresentação, André, obrigada. Eu tenho fico uma dúvida, na verdade, quando ele fala que o Saldanha ele conversou com aquela entidade lá, né, ele fala do anão, aí ele oferece uma recompensa, né? Ele não fala muito, assim, não dá muitos detalhes, mas eu fiquei imaginando que tipo de recompensa, assim, se é mais sensações mundanas ou se é esses acessos que você estava falando, eu não entendi muito bem se você pode Sim, me falar sim. mais sobre isso. Na verdade, Luciana, é mais assustador do que a gente pensa, né? Porque esses espíritos vivem numa condição de materialidade que chega às vezes a ser mais material que a nossa.
E há no plano espiritual todo um comércio, como há no plano material, né? Então, eu lembro de um caso específico da minha experiência pessoal, né? De uma pessoa de um espírito que veio uma vez se comunicar e eles usavam uma pessoa, eh, eles vendiam essa pessoa para outros espíritos, porque o contato com essa pessoa numa mediunidade desequilibrada, eh, eles procuravam esse contato, né? Como eles procuram esse contato num prostíbulo, com uma pessoa que tem uma vida sexual desregrada, eles podem procurar com um médium desequilibrado, eles podem procurar com médiums que trabalham em terreiros, né? Alguns terreiros são equilibrados, outros não. Por exemplo, nós tivemos um amigo que frequentou algum tempo aqui a nossa atividade e ele era um bandista, né? Acabou voltando para a Umbanda e ele dizia que em Montreal havia um grupo que o havia convidado, mas que havia sacrifício de animais, de galinhas, havia bebida e ele não queria participar desse tipo de prática, né? Mas nesses lugares, os espíritos que vão para se alimentar do fluido vital desses espíritos, desses sacrifícios e das energias que são liberadas por médiums e participantes, né? Então, e no plano espiritual, há um comércio, né? De prazeres, de sensações, tanto entre eles quanto entre eles e os encarnados, né? Então, esse comércio é usado como moeda de troca, né? E eu suspeito, nunca li isso em lugar nenhum, então fica aqui, né, entre aspas, bem destacado, né? Eu suspeito que há no plano espiritual, regiões do plano espiritual em que há dinheiro, né, em que há comércio, eh, porque eles vivem numa dimensão quase que material, né, praticamente material, né? Então, o que o Saldanha negocia ali com ele bom, nós temos uma colônia espiritual, né, temos condições de te dar acesso a vários tipos de prazer, de privilégios, e você sirva-se, né, desde que você faça o que nós queremos. Então, pode vir desde colocar esse espírito em contato com. Eu lembro que o espírito dizia, né, nós controlamos o acesso a essa pessoa. E vocês ajudando essa pessoa estão estragando o nosso negócio, né? Então, eu falei, mas o que que ele vende, né? E eles vendem isso, privilégios, né? Eu te dou acesso a uma pessoa com quem você pode ter essas sensações físicas, né? De estar vivo, de se alimentar da energia de alguém, e você me dá aquilo que eu quero, né? É um comércio, né? Uma troca. É uma troca. Por exemplo, você acha que não tem, se na Terra tem espíritos que controlam prostíbulos, claro que no plano espiritual também tem, né? Então, só entra ali quem eles deixam, por exemplo. Então, aquilo vira um comércio, né? Porque esses espíritos são materializados, eles querem ter acesso, né, à bebida, à comida, a sexo, né? E então eles acabam servindo a esses propósitos, né, doentios. Então é complexo, né? Porque é triste ver que morrer, como diz o Gúbio, não transforma ninguém em santo, né? A pessoa continua na mesma condição espiritual que ela construiu para ela mesma, né? A Luciana, depois, Giovana, depois Não sei se Karen. Adriana tinha levantado a mão. Não, eu só queria, só para ressaltar essa parte, né, sobre essas trocas que existem no mundo espiritual, existem algumas frases, assim, muito fortes no texto, né? Se a gente prestar atenção, ele diz aqui, há bilhões, não é milhões, não, bilhões de espíritos em evolução.
que rodeiam os homens encarnados. Em todos os círculos de luta, muito inferiores, em alguns casos, a eles mesmos, e que facilmente se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos e paixões. Então, são instrumentos dos desejos e paixões dos homens, né? Ou vice-versa, né? Os homens passam a ser instrumentos, né? Os espíritos passam a ser instrumentos de desejos e paixões. Daí o imperativo de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram ao intercâmbio entre os dois mundos. Porque se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Então, nós estamos, né, como disse Paulo de Tarso, nós estamos sendo vigiados por olhos invisíveis, né, que estão conosco no mundo. Eles vivem conosco aqui ele fala, né, da capacidade de sublimação dos médiuns, mas é para todos nós, porque nós todos somos médiuns, né? Médiuns de um grau maior ou menor, todos temos um grau de mediunidade. Então, é o trabalho de sublimação que nos protege, né? É o trabalho no bem que nos protege, é o conhecimento e o trabalho interior, né? De mudança, de sublimação que nos defende desses acessos, né? Desses assédios espirituais. Mas existem bilhões de espíritos que nos cercam. Então, nós temos que estar muito atentos, porque assim como um médium, né, que sente mais, é influenciado e é levado a agir como eles querem que o médium haja, né, nós todos somos, se não estivermos atentos, nós todos somos um balão, né, que eles podem jogar para lá e para cá e a gente não percebe. Então, nós estamos numa. Por isso que quando a gente estuda, né, que nós estamos numa epidemia de obsessão, é devido a esse assédio espiritual em que nós estamos vivendo, né? Num mundo difícil, nós estamos num mundo de provas e expiações, estamos num mundo onde a maioria das pessoas estão correndo atrás, né, de viver suas paixões, seus desejos e atrás da satisfação física, né, a satisfação no mundo, e isso tudo, né, atrai a influência espiritual desse tipo de espírito, né? Então, e o médium se é médium e trabalha com a mediunidade, ele tem compromissos. Se ele tem a mediunidade, é porque ele tem compromissos, né? O compromisso de auxiliar. Se esse médium não estivesse nessas condições, né, sob a influência e o comando desse tipo de espírito, quanto bem ele não poderia estar fazendo, né? Ajudando outra, sendo, né, o intermediário entre os dois mundos, como diz no texto. Ele é o intermediário entre os dois mundos. Então, o médium ele estaria, né, sendo instrumento do bem se ele não tivesse, né, se não estivesse corrompido, porque é um médium corrompido esse. Agora, todo médium nós todos podemos ser instrumentos do bem, né? Então, a cada um segundo suas obras, como disse o César, né? A gente está trabalhando nessa forma, em agindo, em não agindo no bem, em não fazendo o esforço, nós colheremos, né, os frutos das sementes que estamos lançando. E nós temos esse conhecimento, né? Esse conhecimento, ele é libertador, mas o compromisso assumido, né? Desde que nós conhecemos, e se nós não praticamos o que estamos conhecendo, se não colocamos, né, se não introduzimos esse conhecimento na nossa vida seriamente para que isso cause uma mudança na nossa forma de viver e de ver as coisas, né, os compromissos serão ainda maiores, porque a quem mais foi dado, mais será pedido, né? Então, Jesus nas pequenas frases tem muita coisa ali que a gente tem que estar atento, né? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, o conhecimento espírita é um conhecimento, né, que se a gente não aproveitá-lo, nós seremos cobrados ainda mais,
Porque se nós agirmos como agem os ignorantes, né? Então, aquele que ignora tem a desculpa da ignorância, mas aquele que conhece não tem a desculpa da ignorância, então será cobrado. Bom, obrigado, Giovana. Adriana? Essa questão da troca de favores, né? É bem interessante isso daí, né? Porque eles fazem essa troca aí, né? Ele você me ajuda, que eu vou te favorecer com outras coisas. Isso a gente vê o tempo todo aqui entre nós encarnados, né? O tempo todo. Os governos são uma grande troca de favores, né? A gente vê isso no Brasil, é uma coisa absurda, uma grande corrupção, né? Que se instala ali por causa dessa troca de favores deputados sendo comprados para passarem leis que vão favorecer a eles mesmos e a outros amigos, né? Então é horrível isso. Mas existem também, às vezes, se a gente for ver, troca de favores que às vezes são legítimas. Por exemplo, eu estava pensando, quando eu li esse livro, eu estava pensando muito sobre essa questão de troca de favores, né? Uma vez a minha chefe, ela conhece uma pessoa que estava precisando muito de tratamento odontológico e essa pessoa não tinha condição de pagar. Então ela falou: bom, só se a gente fizer uma troca, né? E ela ofereceu os serviços em troca dos serviços da pessoa. E o equivalente não é o mesmo ali, entendeu? O serviço odontológico é muito mais caro do que o serviço da pessoa, mas ela fez isso pensando no bem da pessoa. Então, ela fez uma troca ali de favores, mas para o bem. Mas ali é uma troca de favores totalmente imoral, né? Não estão pensando em nenhum momento no bem dessa moça, pelo contrário, né? Só em fazer o mal para ela. Então eu fiquei pensando muito nessa questão da gente que é sempre, né? Ah, o planeta está evoluindo, né? Vamos passar para planeta de regeneração, mas quando? Quando? Isso existe, como a Giovana falou, né? São bilhões, bilhões de espíritos que às vezes encarnam em situações lastimáveis. E encarnados aqui é uma epidemia de obsessão. Quando que a gente vai sair de tudo isso? Né? Então, o César sempre diz: ah, o negócio vai ser longo, e vai ser mesmo. Eu estou chegando à conclusão que vai ser longo. Mas é isso. Perfeito, obrigado, Adriana. A Karen, depois a Giovana. Hola, buenas noches. Sí, yo estaba pensando en eso que comentó Giovanna sobre la cantidad de espíritus que están obsedando a nosotros los encarnados y pensaba por eso la cantidad de personas con depresión, con problemas mentales, pues sí, sobre todo con depresión. Pensaba también cómo muchas personas, bueno, como decía el texto, ¿no? Todos somos mediums en cierta dosis. Y muchas veces convivo con personas y yo me doy cuenta que tienen sensibilidad por lo que me cuentan, pero están como muy lejos de comprenderlo, ¿no? Personas que sienten dolores de cabeza, que sienten irritabilidad o que sienten depresión en ciertos lugares y no sé si no lo saben o no quieren saberlo o deciden ignorarlo y solo consumen medicamento como para calmar esa sensibilidad. Y, mm, y es muy triste, ¿no? Porque nosotros ahora que estudiamos, pues la necesidad que hay de los mediums, de poder ayudar, pues sí es complicado. También hay muchas personas que conozco que lo saben la sensibilidad que tienen, pero prefieren no desarrollarla por miedo. Y bueno, yo estuve ahí hace algunos años también que yo decía que no quería saber de eso. Y pues bueno, la verdad es que lo que me gusta del espiritismo es el enfoque que le da a la mediumidad, porque podemos ver, no sé, por ejemplo, yo veo mucho en redes sociales personas que se promueven dando un servicio como lectura de ángeles o contacta a tus seres que ya fallecieron
o estos servicios de mediumidad, todo por, pues, por un precio, ¿no? Y pensaba cómo el espiritismo realmente es, hasta lo que ahora yo he conocido, la única doctrina que realmente te impulsa a trabajar en ti para poder ayudar a los demás, ¿no? Este servicio de caridad sin esperar nada a cambio, sin, sin hacerlo por un beneficio propio, sino realmente por el mérito de ayudar a los demás. Pero también la congruencia, ¿no? De limpiarte tú, de trabajar en ti para poder también ayudar al prójimo. Es como, es la congruencia que explica el espiritismo. Era eso. Gracias. Obrigado, Karen, graças. Giovana. Você quer falar? Deixa eu falar. Sim, nós temos, né, é um universo que a humanidade ignora, né? E o perigo disso é um pouco esse exemplo, né, que a Karen deu, de o que a Giovana lembrou, né, da quantidade que há, e a maioria, infelizmente, são, né, espíritos que estão reencarnando na Terra e ainda estão em condição muito inferior, desencarnam, vão para o mundo espiritual, para o plano espiritual, não têm consciência, né, eles procuram constantemente a vida material. É da condição do nosso planeta, não são necessariamente maus espíritos. Muitos são ignorantes, a maioria são ignorantes, mas acabam, né? A maioria é ignorante e são espíritos que acabam tendo, né, uma, pela própria ignorância e força mental insuficiente, eles acabam, né, pouca vontade, por exemplo, não têm a vontade desenvolvida, não têm discernimento, eles acabam servindo a mentes que são mais poderosas. É o que acontece na região governada lá pelo Gregório e aqueles espíritos, né? E é o que acontece também no mundo terreno, né? Há regiões inteiras que podem ser controladas por máfias, por criminosos, por políticos corruptos, né, que são pessoas que ou têm uma inteligência mais desenvolvida, ou têm uma vontade mais desenvolvida e acabam se impondo aos outros, né? Agora, o problema é que esses espíritos podem acabar, né, interferindo com as vidas humanas de uma maneira que, né, leva a essas coisas que a Karen falou, né? Dores de cabeça, mal-estares, a pessoa vive uma vida miserável, não sabe por quê, se sente mal em alguns lugares, também não sabe por quê, né? Então, porque não tem noção de que isso está, nós estamos envolvidos por essas energias e por essas presenças, que muitas vezes nós podemos, na verdade, ajudar, simplesmente por estarmos equilibrados, por vivermos em lugares que cultivam oração, estudo, né? Aqueles que estiverem acordados para a necessidade de se melhorar, né, podem nos buscar e, através do nosso auxílio, né, encontrar um caminho, porque há também entre esses bilhões, muitos milhões que estão trabalhando, falanges inteiras que estão trabalhando para auxiliar a humanidade, para beneficiar o ser humano, mas, como o Gubbio destaca, é a sintonia que determina que tipo de espírito vai nos procurar, né? Então, não é milagre, não é nós Precisa ser perfeito, né? Mas precisa ter, né? Um esforço. Se esforço. você se esforça, você vai ser procurado por espíritos que se esforçam. Se você quer aprender, você vai ser procurado por espíritos que querem aprender e querem ensinar. Então, a humanidade, infelizmente, né, não está ainda numa condição. E isso é terrível, porque naquele quadro do, do Alexandre, né, no final ele fala de retroalimentação no nível individual, mas no coletivo também, né, vai cair na mesma coisa, porque uma humanidade que não se interessa por nada de positivo, né, que só está em busca de prazer, de diversão, de passar o tempo, ela alimenta, ela atrai esses espíritos e isso se retroalimenta, né? Você vai ficando preso nessa máquina
da qual fica difícil de sair, né? Então, é um processo, né, que vai melhorando aos poucos, à medida que um, mais um, né, vai tomando consciência. Nós vamos saindo disso, melhorando. Agora, muitos desses espíritos acabam servindo realmente a propósitos malignos. Então, eu lembro que eu comentei recentemente, né, lugares no Brasil, que uma cidade que tem mais de 400 terreiros, né, e quase todos voltados ao trabalho, né, maléfico. As pessoas estão querendo resolver suas vidas, né, com esse tipo de maquinação, encomendando trabalhos, né. E há um livro muito interessante, né, do editado pelo grupo do Dr. Frutuoso, né, que fala das reuniões de materialização que eles fazem, nas quais muitos trabalhos de solução, né, desses casos de esqueci o nome é um nome grego a coisa, né? A gente fala macumba no Brasil, né? Mas tem um nome mais chique. É, e por exemplo, os espíritos materializam, né? Coisas que estão sendo usadas para fazer feitiços, bruxarias, trabalhos contra pessoas, né? Hã? Nossa. É, então, infelizmente, né, há verdadeiras falanges que servem a esses propósitos, né? E todas em busca dos prazeres, né, e das misérias que nós já vivemos nesse mundo. Você queria falar alguma coisa depois do Cezinho? Eu queria, mas eu vou mudar um pouco o foco. Não sei se o Cezinha quer falar sobre esse mesmo tema, que eu ia mudar um pouco, porque eu não queria que a gente encerrasse o estudo de hoje sem voltar num aspecto aqui. Eu ia só fazer um comentário é, sobre, sobre essa questão vibracional, né? Porque a gente estuda bastante e no final tá tudo muito ligado a como tá vibrando o nosso coração, onde está a nossa mente. E mesmo né, muitas pessoas que têm uma tendência a buscar um pouco a moral, o bem, elas ficam muito excitadas ou chocadas com essas coisas negativas do mundo. Então você vê hoje que tem um grupo gigantesco divulgando um monte de teorias e alimentando um outro tipo de medo em pessoas que têm um bom coração. E ali, muitas vezes eu me pergunto, né, por que que essas pessoas que entendem um pouco da moral, têm os princípios de Jesus, conhecem esses estudos, elas continuam também vibrando nas baixas frequências, ouvindo um monte de coisas que estão se divulgando por aí, só alimentando medo, né? Por exemplo, a gente está falando de um monte de problema político, tem um monte de problema no mundo, mas tem Deus que está acima de tudo isso. E eu acho que um dos papéis nossos, espíritas, cristãos, é que nós devemos elevar nossa vibração acima de qualquer situação, para que a gente não se permita que a gente entre nessa frequência baixa que está sendo divulgada planetariamente. Então, eu faço parte de família espírita, tem um monte de gente na minha família que frequenta centro, e sempre eu vejo semanalmente nos grupos de família discussões que tentam colocar a gente lá embaixo, sendo que a gente tem as ferramentas dentro de nós para elevar. Então, é só um ponto para colocar, porque eu entendo de todas essas questões que a gente tem estudado, que são muito sérias, mas eu fiz uma pergunta uma vez para um guru, né, sobre a vibração negativa e é um amigo meu que hoje ele é um guru da Kriya Yoga. E eu perguntei como que eles lidam com a vibração negativa. E ele falou: nós não damos ouvidos mais para ela. A gente vibra no amor e na caridade. Que eu acho que isso é uma força que todos nós temos
condições de alimentar diariamente. Sim, com certeza, né? Não, nós não precisamos nos opor, né, ao mal. A gente tem que privilegiar o bem, incentivar o bem, vibrar no bem. E claro que nós temos que tomar cuidado, né? Porque está realmente é muito fácil se contaminar, né? Nós podemos azedar um dia consumindo, né, conteúdos de baixa vibração, de pessimismo, de notícias ruins, de discussões inúteis, né, que acabam não levando a coisa nenhuma. E esse é um cuidado que todos nós temos que tomar. Principalmente, né, se nós, por exemplo, temos que participar de atividades de passe, se nós temos que participar de reuniões mediúnicas, se nós vamos fazer um estudo, né, é lógico que nós temos que ir aprendendo, né, mas para o nosso bem-estar em geral, né, uma coisa é você ser uma pessoa bem informada, né? É, isso não significa consumir, né, coisas ruins. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Mas outra é você ficar em grupos de discussão, né, se exaurindo em brigas inúteis, em conversas que não vão levar a lugar nenhum, em agressões que só criam mal-estar, né? Então, esse mundo das energias nós estamos conhecendo. Essa energia de que fala o capítulo, né, fala muito brevemente. Leon Denis tem um capítulo, inclusive, que é o capítulo que eu vou estudar essa semana no domingo, né, no estudo que nós estamos fazendo do Não Invisível, que é o capítulo sobre as forças psíquicas, né, o magnetismo. Mas é claro que tudo isso ainda para nós é um universo a ser explorado. Nós sabemos que essas forças existem, nós sabemos que nós funcionamos como transformadores dessas forças. Ele diz, não importa tanto ser capaz de transformar essas forças, mas de dar-lhes a direção correta, né? Então, há muita gente que tem capacidade de manipular essas energias e estão fazendo mal com elas, né? O médium em questão é um deles, né? Ele não estava, o que adianta essa capacidade para ele? É um tesouro que ele recebeu e que está jogando no lixo, né? Então, ah, isso é muito vasto, né? Como nós vamos estudar também na sexta-feira, o capítulo sugestão, né? Isso envolve essas energias, envolve hipnose, né? Um líder político carismático que conduz a sua população ao engano, ao abuso, que se vale da sua capacidade, né? De convencimento, de sedução para enganar as pessoas, as igrejas que estão cheias de padres, pastores, médiums que estão enganando pessoas, manipulando, né? Então, tudo isso passa, né, por esse uso dessas energias, pela compreensão dessas energias. E algumas pessoas compreendem isso muito facilmente, né? Elas percebem que têm esse poder sobre os outros, elas sabem como manipular isso e acabam se seduzindo, né, deixando-se seduzir por esse poder, que é, na verdade, uma via de catástrofe espiritual, porque elas não usam para o enobrecimento, mas para seu uso, né, seus interesses e misérias. Então, é um mundo novo que a doutrina está abrindo, o que a Adriana destacou no final, né, na fala do Livro dos Médiuns, é extremamente importante. Allan Kardec compreendeu isso de uma maneira sublime, né? Ele deixa claro que o médium pode, sim, ser, sob alguns aspectos, um instrumento, mas ele pode ser um instrumento do bem ou ele pode ser um instrumento do mal. E o que define isso é o tipo de afinidade moral, né, que ele escolhe. Então, o esforço, né, o trabalho, a sublimação dessas energias, então, isso não é, né, espírita, isso está, né, tem muitas filosofias que já compreenderam essa questão da sublimação dessas energias, né, e a doutrina deixa isso muito claro, mostrando que a mensagem do Cristo é a melhor forma, né? O amor, o perdão, a compaixão, a misericórdia são as melhores formas de fazer, né, o trabalho de transformação dessa energia, né?
E é Giovana? justamente nesse sentido, essa parte do texto que eu fiquei. E aí, E aí finalizando. a gente finaliza, porque o nosso tempo está esgotando, né? Está esgotado, na verdade. Mas quando ele relata aqui, né, sobre o médium ter se concentrado e começou a fazer, né, a concentração que as forças, né, os fluidos de energia que emanaram dele, né? E aí aqueles espíritos se nutriram daquilo. E aí o Gúbio vai dizer que esta força, né, essa força não é patrimônio de privilegiados, não é um ou outro que tem esse tipo de força, né? Todos nós temos esse tipo de força, né? Ele é propriedade vulgar de todas as criaturas, mas entendem e utilizam-na somente aqueles que a exercitam através de meditações. Então, quando a gente se concentra, né? Quando a gente medita. Agora, se a gente faz uma prece, essas forças, elas estão, né? Hã? Essas forças, elas estão em nós, né? Essa emanação de energia, ela sai de nós. E o que eu achei muito, assim, que é importante para nós que estamos, né, no estudo e fazendo esse trabalho pessoal de busca, né, de mudança, de renovação, que ele vai dizer: nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usar essa energia. Centenas de vezes. Porque é, para que nós possamos, né, nessa nascendo e renascendo, para aprender a usá-las, porque nós precisamos desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la, porque esse é o caminho que nos aproxima de Deus. Então, esse é o nosso trabalho como filho de Deus, né? De divinizar essa energia, de divinizar essas forças que existem em nós. Mas para isso, nós temos um trabalho imenso e leva um tempo, né? Se a gente contar centenas de vezes que temos que nascer e renascer para fazer isso, né? Então, tudo que nós vivemos no mundo, as nossas atividades, o nosso trabalho, a nossa vida em família é para divinizar esta energia que nós temos em nós. E finalizando, gente, essa energia é, por exemplo, ele diz, né, quando você medita e ora, quando isso dinamiza, né, a nossa capacidade de irradiação mental. Então, quando você ora para alguém, né, o fato de nós entrarmos numa vibração de alta frequência, né, e pensarmos em alguém, né, isso amplifica a nossa capacidade de irradiação mental. Então, nós conseguimos enviar, né, aquela energia, essa energia que ele fala, né, que está saindo daquele médium e que está servindo a um propósito infeliz, é a energia que nós aplicamos no passe, é a energia que nós aplicamos, né, na prece. E os benfeitores recolhem para levá-la a pessoas doentes, a pessoas necessitadas. Só que o pouco que nós damos é nada perto do muito que nós recebemos, né? Porque nós recebemos muito mais do que estamos dando, né? Então, é um trabalho conjugado esse. Quando um médium vai aplicar passes, ou quando, né, você pega uma criança ou uma pessoa que está sofrendo e pensa nela, ou a envolve-a, né, com um pensamento de bondade, de carinho, de amor, e desejando o que é a energia usada nas curas, né, o que é um médium curador, né? É um médium que transforma a energia, né, do fluido cósmico universal, ele vira uma usina de captação dessa energia, que ele transforma e irradia, né, direcionando pela vontade, pelo pensamento e pelo amor, né, de fazer o bem. Então, são esses fenômenos, né, que estão por trás são essas leis que estão por trás desses fenômenos todos. Muito bom. Aí só isso, né? A gente já teria material para ficar um tempo enorme para estudar esses fenômenos, mas aos pouquinhos, né? Isso vai indo, vai voltando e a gente vai trabalhando esses conceitos, né? Tem muitos exemplos, mas aos poucos a gente vai, né? Porque muita coisa volta, Então, né? né?
por exemplo, uma boa parte desse estudo a gente vai usar de novo na sexta. No domingo eu vou fazer esse estudo, basicamente esse assunto, né, dessas energias. Isso envolve várias questões, né, de magnetismo, de hipnose, sugestão mental, né, mas aos poucos a gente vai juntando todas essas coisas, né? Muito bom. Então vamos finalizar o nosso estudo, que a nossa hora já está avançada. Querido Mestre Jesus, nós sabemos, Senhor, que o Senhor foi entre nós aquele que manifestou a força divina, curando, orientando, regenerando. Mas nós sabemos, Mestre, que o maior dos milagres é ter nos ajudado a compreendermos que também nós somos filhos de Deus, e também nós carregamos em nós os poderes que nosso Pai nos transmitiu. Que nós possamos, Senhor, desenvolvê-los pelo estudo, pelo trabalho, pelo desejo de sermos úteis. Nós agradecemos, Senhor, a bênção do estudo, o carinho e a presença dos nossos benfeitores que nos envolvem, transmitindo-nos energias salutares. E nós pedimos a eles que abençoem a todos esses nossos amigos que participam conosco na vida espiritual, que possam receber o amparo, a luz, a orientação que necessitam. E saudamos aqueles que vêm, assim como nós, buscando aprender, aprimorar-se, compreender, crescer. Nós, Senhor, agradecemos e pedimos ao Senhor que nos permita prosseguir aprendendo, que nos permita, Senhor, incorporar em nossas vidas aquilo que estudamos e aprendemos. Que o Senhor nos abençoe, que vosso amor, vossa luz possam nos guiar. Fique conosco, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja.